Pode mais palavra. Crescendo na graça e no conhecimento da glória de Deus. Da glória de Deus. Pode mais. A paz do Senhor, meu povo, a paz do Senhor, povo de Deus. Pode mais palavra na área, pode mais palavra novamente com uma entrevista impactante, uma entrevista fundamental, extremamente necessária, uma entrevista que vai dar o que falar. Na realidade, nós estamos iniciando hoje uma série muito importante, uma série muito necessária para os dias atuais. Nós vamos falar sobre desigrejados. Quem são, como são, onde estão, por que ficaram, enfim, temos muito assunto para falar a respeito disso, mas nós não vamos falar isso apenas em um episódio, nós vamos falar em 4 episódios, falar como tema ou sobre o tema dos desigrejados em 4 capítulos. E para isso, ou para falar sobre isso, nós convidamos alguém muito especial, um especialista, alguém muito querido, alguém com muita bagagem, muito conhecimento, que vai acrescentar muito, não somente na nossa vida, mas na vida de todos vocês que estão nos acompanhando. Quem é que vem aí, Douglas? Para iniciar essa série com o tema dogmatismo, está aqui conosco nosso amigo pastor Alexandre. Alexandre Martins, palmas, né? De longa data. Olá, meus queridos. Mais uma vez, né? Pela É verdade. Tem o privilégio de ser o primeiro a ser convidado com novamente. Certeza. Se tem uma segunda, é porque a primeira foi importante. Com certeza, com certeza. Mas é um prazer estar aqui com vocês, né? Vocês são queridos também, moram no meu coração. Amém. É um prazer estar aqui. O tema realmente é muito relevante, tem muito a agregar às pessoas. Eu tenho certeza que as pessoas que, principalmente os desigrejados, depois de assistirem essas séries de vídeo, eles vão ficar impactados e vão repensar a sua situação. Então, realmente, até para aqueles que têm na família gente que é desigrejada, não sabe lidar com isso, ao ver essa série, ela vai ter habilidade, competência para poder lidar com a situação e até contorná-la. Então, é importante, realmente, essa iniciativa. Ah, perfeito, pastor, perfeito. Então, nós vamos decolar, hein? Vamos decolar. E agora, o tema de agora, ou o subtema de agora, nós vamos falar sobre dogmatismo. Dogmatismo, né? O primeiro tema, com pano de fundo desigrejado, nós vamos explorar, abordar o dogmatismo. Então, sem maiores palavras, sem delongas, como o meu saudoso pastor falava, vamos lá, pastor, o que é dogmatismo eclesiástico? Fala para nós aí. Então, o dogmatismo é uma das razões pelas quais as pessoas, muitas das vezes, deixam a igreja, saem da igreja, né? O que é o dogmatismo? O dogmatismo é quando você faz da opinião uma verdade absoluta. Então, você pega uma opinião, uma ideia, e você coloca aquilo, né, como se fosse uma verdade absoluta. E o campo fértil para o fanatismo é o dogmatismo. O segundo passo é o fanatismo. Então, normalmente, a pessoa que se envereda muito pelo dogmatismo, lá na frente, ele pode abraçar o fanatismo. O que é o fanatismo? É quando você chega ao ponto de excluir ou desdenhar ou rejeitar aquele que pensa diferente de você, né? E isso dentro da igreja é inconcebível. Por quê? Porque nós somos irmãos e nós nos unimos em quem? Em Cristo, sob um propósito específico. Sim. E quando você fala em dogmatismo, nós estamos falando de muros que nós colocamos e nós nos dividimos. E aí eu lembro muito daquela passagem de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, quando ele vai falar assim, poxa, vocês estão falando que uns são de Pedro, uns são de Apolo, uns são de Cristo, uns são de Paulo, né? Isso é carnalidade, é o que Paulo diz. Tanto é que ele vai dizer, vocês têm que tomar leitinho, vocês não têm condição de comer comida sólida, porque isso é carnalidade. Então, o dogmatismo é carnalidade, né? Agora, por que as pessoas são dogmáticas, né? E aí tem toda uma questão social a se discutir, que, na verdade, todo analfabeto funcional ele tem uma inclinação ao dogmatismo, né?
Por quê? Porque o analfabeto funcional, segundo o INAF, que é o Instituto Paulo Montenegro, né, que estuda essa parte do analfabetismo funcional, ele vai dizer que apenas 12% da população brasileira sabe distinguir entre fato e opinião. Somente 12%. Ou seja, a grande maioria dos brasileiros, por causa da péssima educação que nós temos, né, o brasileiro ele não tem um raciocínio lógico apurado, uma crítica, um senso crítico apurado, uma flexibilidade cognitiva apurada, não tem. Então, é um campo fértil para ele pegar sistemas de crença que façam sentido para ele, e ele abraça aquele sistema de crença. Como ele não tem condição de ler a Bíblia e chegar à sua própria convicção a partir da sua leitura, do seu estudo, ele fica refém da interpretação do outro. Ele não consegue interpretar. Então, todo mundo que não consegue interpretar fica refém da interpretação do outro. Então, o fato de ele ficar refém da interpretação do outro, ele pega aquele que tem um sistema de crenças que para ele seja mais lógico, faça mais sentido, e ele abraça aquilo ali como uma verdade absoluta. É assim que nasce o dogmatismo dentro da igreja. A gente entende que o problema é até maior, né? É estrutural, né? É estrutural, é estrutural. Então, um camarada que chegou numa igreja calvinista e ele foi doutrinado, não foi educado, porque existe uma diferença entre doutrinar e educar, né? Educar você é ensinar a pessoa a pensar, a ter senso crítico. Aí ela lê a Bíblia e ela por si só aprendeu o que está lendo. Isso é educar, que é o que ninguém faz, né? O dogmático não sabe nem o que é isso. O dogmático ele quer doutrinar. É isso e acabou. Se você pensar diferente, você não é dos nossos. De acordo com a visão, pensamento, ideologia dele. Exatamente. Doutrina humana. Exatamente. Então, o cara pega ali, abraça calvinismo e abraça a bandeira do calvinismo. E qualquer outro que não for calvinista não está com a verdade. Então, ou não é meu irmão, ou eu já olho diferente, ou você chega na igreja, você não tem a liberdade de, por exemplo, pregar ou fazer alguma coisa porque você não está apto, não por causa da palavra de Deus, mas por causa de um dogma, por causa de um sistema de crenças. Esse é um problema. Outro problema é o que eu chamo de dogmalatria, que é quando você idolatra o dogma. Sim. E sabe como é que as pessoas fazem isso? Quando ela coloca o dogma no mesmo patamar da palavra de Deus. Ou às vezes até acima, né? Às vezes até acima, que é o que o católico normalmente faz. O católico, da tradição católica, né? A igreja tem mais peso do que a palavra. A tradição é exatamente isso, é um conjunto de dogmas. Então, o conjunto de dogmas da igreja católica, eles respeitam mais do que a própria palavra de Deus. Mas na igreja evangélica não é muito diferente. Sim. Se você pegar, por exemplo, aqui a questão do dízimo, né? O dízimo nós sabemos que é uma questão da antiga aliança, ela não foi recepcionada, é um termo jurídico que a gente usa, recepcionada pela nova aliança, porém nós a praticamos, e tudo bem, eu sou dizimista, né? Não tem problema nenhum. Só que as pessoas pegam e querem botar isso como se fosse uma doutrina, uma sã doutrina, uma doutrina bíblica, para a nova aliança, e não é. Tanto não é que o Concílio de Jerusalém não determinou isso para os cristãos gentílicos. E os 4 primeiros séculos ninguém dizimava. O dízimo na cristandade ele só se iniciou em 585 no Concílio de Macron. Então, olha, 5 séculos para começar a cristandade a dizimar. É um dogma, não é uma doutrina. E aí se eu pego e falo o seguinte, olha, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Eu estou tratando esse dogma como se fosse a palavra de Deus. Perfeito. A ponto da pessoa perder a salvação se não fizer, ou então se você não fizer, você está pecando. Não é assim. Não é bem por aí, né? Então, isso é pecado, isso é uma forma de idolatria, de você pegar o dogma e colocar no mesmo patamar da palavra de Deus. Isso é o que mais acontece no meio evangélico. Então, a gente sempre quer polemizar, né? A nossa proposta é essa, né? Sempre polemizar. O que o senhor falou aqui, tudo verdade, não discordo de nada, mas assim, a gente tem um detalhe. A gente chama até de teologia do primeiro contato, né? Que é a teologia que você chegou na igreja, principalmente aquele que não vem de berço cristão, você é o que todo mundo é. Você até citou. A igreja é calvinista, eu sou calvinista. A igreja é pentecostal, eu sou pentecostal. A igreja é reformada, eu sou reformado, e assim por diante. Porque você chegou naquele local ali, aceitou Jesus, você faz parte daquele contexto teológico ali, porque foi o teu primeiro contato com o evangelho. Aí que vem a pergunta. Quando que você recomenda que a chave vire? Isso é uma questão do indivíduo, de uma questão de até uma honestidade teológica, se é que a gente pode chamar assim.
Você acha que ele deve ser incentivado a isso? Você acha que ele deve buscar em outras fontes? O que você recomenda? Porque, por exemplo, pode ter alguém que esteja nos ouvindo agora que está vivendo exatamente isso. Oh, eu estou em conflito com a igreja com que eu estou. Sim. Porque eles pensam diferente de mim. Como sair dessa bolha? Como pensar diferente, mas não ferir o irmão, não ser dogmático? Sim. O que você poderia nos dizer sobre isso? Se eu fui claro na pergunta. Não, eu entendi perfeitamente. E aí eu vou, óbvio, você falando, eu já lembrei aqui do que Paulo falou. Romanos capítulo 14, ele vai falar exatamente sobre isso. Ele vai falar sobre os fortes na fé, que deveriam tolerar os fracos na fé. Não sei se você lembra do texto. Sim. E o texto vai dizer o quê? Quem são os fracos na fé? Os fracos na fé eram aqueles que achavam que tinha que circuncidar, tinha que guardar o sábado, tinha que fazer aquelas coisas da lei, da tradição. Então, eles davam uma importância à tradição que não tinha, porque, na verdade, o cristianismo é a fé em Cristo. Sim. Eu não tenho que guardar tradição nenhuma. Ela tem tradições boas, tem coisas interessantes na tradição, sim, mas eu não posso colocar isso como se fosse algo no patamar da palavra de Deus. Sim, então, saber distinguir o que é dogma e o que é doutrina é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer. Segunda coisa que a pessoa tem que fazer é entender que isso é uma questão estrutural, né? Você não vai mudar isso, mas você pode se educar para você ter esse grau de discernimento, compaixão, empatia e saber lidar com a situação. Eu mesmo sou pastor em uma igreja onde o pastor presidente não concorda com tudo, né? A gente não concorda em tudo, mas a gente se dá bem, porque ele é uma pessoa que tem maturidade, né? Ele é uma pessoa que ele não é um cara dogmático, não é. O pastor presidente da minha igreja não é dogmático, então você consegue lidar bem mesmo que um respeita as diferenças do outro. E isso é o normal, é o que se espera de um cristão. Mas o que a gente tem visto é o quê? Ah, você pós-tribulacionista? Eu ia falar isso, o pré e o pós não você, andam juntos. Você não é meu irmão, não, você é um herege. Sim. Agora, essa palavra herege, Tá na rapaz, a pessoa fala isso com tanta facilidade e as pessoas não sabem nem o que é heresia, cara. Pois é. Heresia é um negócio muito sério. Sim. Se você pegar Gálatas capítulo 5, vai dizer, com relação à heresia, aqueles que praticam essas coisas não herdarão reinos do céu. Aí você chega para o teu irmão e chama ele de herege só porque ele pensa diferente de você está falando que ele vai para o inferno. Você está sendo juiz. Sim. E aí isso é muito preocupante, porque Jesus vai dizer o seguinte: com a régua com que medirdes, vos será medido. Sim. E se você começa a colocar uma régua muito grande no seu irmão, para ser salvo tem que ser assim, 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 Deus é justo. Deus vai falar, esse é o parâmetro? É esse parâmetro que vai ser usado com você. Então, cara, cuidado, porque o dogmatismo traz esse problema de você achar que você tem aquela caixinha ali, qualquer um que não encaixa naquela caixinha está fora. E é essa caixinha que Deus vai usar amanhã para poder te julgar. Não, eu tenho várias, deixar o Douglas cruzar uma aí, mas esse assunto puxa vários outros que a gente vai amanhã. Até amanhã. É exatamente isso, porque é você botar Deus numa caixa. Sim. E você é o procurador e você permite quem entra e quem não entra de acordo com a sua régua. O que você acha que é verdade, o que você acha que é certo, o que você acha que é santo, o que você acha... Então, quando eu falo você, eu estou dizendo a pessoa, obviamente, né? Que ela define o padrão de santidade segundo a sua ótica, não segundo a palavra de Deus. Define o padrão de aceitação de Deus segundo a sua ótica, não segundo o que Deus estabeleceu. Né? Mas cruza uma aí, Douglas. E esse padrão, pastor, dogmático, acontecendo em alguns cantos está, ou podemos falar que de modo geral atinge a igreja mundial? A igreja institucional, falando da igreja institucional como denominação, toda ela é dogmática. Hoje a gente vive uma situação onde a tradição fala mais do que a palavra de Deus. Isso começa dentro do seminário. Virou um padrão na igreja mundial. Não, é um padrão. Isso vem já é estrutural. Por exemplo, no seminário, como é que funciona? Nós temos 4 teologias. Então, você tem a teologia pastoral, a teologia histórica, a teologia bíblica e a teologia dogmática, que é a teologia sistemática. Sim.
Então, qual é a diferença da teologia bíblica e da teologia sistemática? E elas não se bicam, elas não se cruzam, tá? O teólogo sistemático, o dogmático, vai falar, não, a gente conversa assim. O teólogo bíblico vai falar, não tem parte contigo, não. Apartai-vos de mim. Né? Então, o que acontece? O teólogo dogmático, que acha que estudando teologia sistemática você vai aprender Bíblia, você não vai, você vai aprender tradição. Porque dogma é isso, é tradição. Sim. Então, você aprende, a maior ênfase no seminário é isso. Costumes, cultura, né? Pneumatologia, eclesiologia, tudo numa perspectiva bíblica, exegética? Não, numa perspectiva histórica. Os concílios foram ali criando dogmas e determinando o que cada coisa tinha que ser. E é essa visão de 2000 anos de história que compõe todos os temas da teologia sistemática. Você não está aprendendo Bíblia, você está aprendendo dogma. Sim. Aí, quando você vai para a teologia bíblica, a ferramenta qual é? Não é o dogma, é a exegese. A exegese, ele não quer saber o que Calvino falou, ele não quer saber o que Armínio falou, ele quer saber o que o texto está dizendo. E aí ele vai pegar as ferramentas hermenêuticas que ele tem, fazer a exegese, tirar a ideia central do texto, que é o que o autor do texto quer dizer, e a partir dali ele vai fazer as aplicações devidamente contextualizadas à realidade. Cada realidade exige uma contextualização. Por isso que o dogma é uma coisa tão assim, irracional até. Porque o dogma, por exemplo, de Agostinho, vamos botar aqui, o dogma da dupla predestinação, né, da predestinação fatalista, né, que uns vão para o inferno, outros vão para o céu. Deus já decretou isso antes do mundo. Determinismo, né? Se você pegar na história, por que ele criou esse dogma? Que isso não está na Bíblia. Mas por que ele criou esse dogma? Porque existe um fenômeno na história da igreja chamado de fenômeno do dogmatismo do extremo oposto. Fenômeno do dogmatismo do extremo oposto. Ou seja, havia um homem naquela época chamado Pelágio, que dizia que se você não pecasse, você podia ir para o céu, mesmo sem Jesus. Era uma heresia. Então, não era nem um livre-arbítrio, era uma libertinagem, né? Vamos dizer assim. Então, Pelágio partia por esse caminho. Para combater esse dogma de Pelágio, essa ideia, essa teologia de Pelágio, o que Agostinho fez? Ele foi para o extremo oposto. Ele criou um dogma radicalíssimo para poder enfrentar e combater. Então, os dogmas na história da igreja, eles são formados a partir de um contexto histórico-cultural, que serviu naquela época para resolver um problema daquela época, mas que não se perpetua, porque a palavra de Deus, conforme vai passando o tempo, você vai contextualizando a cada realidade. Sim. Exemplo disso é que na época de Paulo as mulheres usavam véu. Hoje nós não usamos véu, porque hoje aquela palavra ainda é viva, mas a contextualização é outra. Sim. Então, o dogmático ele não entende isso, ele é travado, ele foi doutrinado, ele não foi ensinado para pensar. Ele não tem senso crítico, ele não consegue ler a Bíblia e fazer essa exegese, não aprendeu. Já a teologia bíblica, não. Eu gosto de dar exemplo porque a gente consegue entender bem. Vamos lá. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Né? Nós temos duas correntes hoje na teologia sistemática. Você tem a corrente pentecostal e você tem a corrente reformada. Tá? Qual que está correta numa perspectiva da teologia bíblica? Nenhuma das duas. A teologia bíblica, ela não reconhece nenhuma nem outra. Quando você olha para o texto, você não consegue encontrar, por exemplo, que a evidência exclusiva e única do batismo no Espírito Santo é o dom de línguas. Você vai ter ali, claramente, no texto bíblico, pessoas que eram batizadas no Espírito Santo e não falavam em línguas. Mas é o meu dogma, é a minha igreja, é a minha bandeira. Sim, você pode brigar pela sua bandeira, mas uma coisa é o que o texto está dizendo. Está claro. Né? Já os reformados, vamos dizer que quando você aceita Jesus, termo que nem existe na Bíblia, né? Você já recebe o Espírito Santo e já é batizado. Também não é assim, gente. Porque você vai ver na Bíblia ali, Samaria, o Filipe evangelizou, todo mundo se converteu. Só que depois Pedro teve que ir lá orar por eles, aí sim eles receberam o Espírito Santo e foram batizados. Então não foi na hora da conversão. Então veja, a Bíblia é muito clara. Mas o dogma parece que cega, você não consegue ler e ver o óbvio. Sim. A teologia bíblica hoje, a grande dificuldade é que a gente está tendo que ensinar o óbvio para as pessoas, porque elas estão tão doutrinadas que você não está conseguindo educá-las.
Esse é o problema. O dogma é algo que está enraizado. Enraizado. E as pessoas, Douglas, brigam por bandeira. Orgulho, é orgulho mesmo. Você vê esses debates de teologia na televisão, como é que eles se tratam? Porque pensam diferentes. O arminianismo com o calvinismo. Quase sai pancada. Sem respeito, sem amor. Não são irmãos. Não trata como Cabo irmão. de guerra. Isso é de Deus ou é do diabo? Porque ou é um ou outro, não tem meio Não termo. edifica ninguém. Tá entendendo? Não edifica nada. Não, pelo contrário, imagina uma pessoa que não é cristã, olhando aquilo ali e falando assim, Perverte caramba, os aqueles caras que são ouvem. crentes, nem eles se entendem, meu irmão. Eles querem que eu entre nisso aí. Exatamente. Isso é uma furada. Vocês me convidaram para debates várias vezes. Nunca aceitei. Eu discordo de debate. Eu não acho. Eu acho horrível, péssimo. Você quer fazer É dentro só da discussão. igreja, né? Os crentes ali dentro da igreja, portas fechadas, para resolver um problema da igreja, questão teológica. Com pô, maturidade e amor. maturidade, amor, gente preparada para isso, não é qualquer um, tal. Concílio era isso, né? Concílio era isso. Eu concordo com esse tipo de coisa. Agora, botar na mídia dois camaradas para se degladiarem ali, de um acusar o outro de herege. Mau exemplo. Meu irmão, o que é isso? Onde é que nós vamos parar? Difamação. Né? E o pessoal aplaude. E acho que é normal. Eu não acho normal. Eu acho que quando você olha para a Bíblia, o que Deus, Paulo, por exemplo, o que ele mais vai falar, Corinto, na carta de Corinto, o tema central é o quê? A unidade da igreja. É a unidade, é o tempo todo falando da unidade. A importância da unidade. E o dogmatismo separa, cria muros. Sim. É, porque você acaba defendendo, como você falou, bandeiras, né? E assim, às vezes você acaba fazendo uma escala, uma comparação, e a comparação é sempre ruim, né? Sim. Tanto o superior quanto o inferior. Quando você se compara superior a alguém, você é soberbo. E quando você se compara inferior a alguém, você acaba se tornando depressivo, né? Porque você nunca vai alcançar. Então, toda a comparação ela é ruim. E quando você fala a respeito desse dogmatismo, e quando a gente começa a entrar nessa seara de igreja, isso é muito interessante, porque realmente essa questão da exclusividade, ela acontece e muitas pessoas acabam desigrejando, que esse é o nosso tema, por causa disso. Por exemplo, você deu um exemplo do pentecostalismo muito bom, que é a respeito do batismo no Espírito Santo. Às vezes um camarada está numa igreja, eu tenho certeza que você já deve ter vivido isso, Douglas também, e muitas pessoas que estão nos ouvindo também. Ele está numa igreja extremamente pentecostal, aquela igreja que tu pisou, né, está rodando, está falando em línguas, e você não fala em línguas, e você está ali. Em alguns momentos, a pessoa se sente constrangido. Sim. É ou não é? Sim. Porque está todo mundo rodando, todo mundo falando, todo mundo, e você está ali. Aí o que faz? Cara, eu não pertenço a essa tribo. Né? Você até se frustra, porque você aprendeu, eu digo a pessoa, volto a dizer aqui, pelo dogma que Deus só ama ou só batiza, ou a evidência do batismo é o falar em línguas. Você não fala em línguas, eu não sou batizado, Deus não me ama, eu não consigo ser crente, eu vou embora. E você é tratado como um crente de segunda categoria. Sim, exatamente. Eu nunca mais esqueço de um pastor uma vez que chegou para mim. Eu lembro que eu fui para a igreja dele, era uma igreja, não sei nem se era pentecostal, não sei nem dizer, é uma comunidade independente, mas não sei dizer nem o que era. Sim. E eu lembro que eu fui pregar, né? E o pessoal gostava muito e pedia para eu pregar. Eu não era pastor não na época. E eu comecei a pregar os domingos. Eles não deixavam qualquer um pregar, mas comigo eles pediam que eu pregasse domingo, gostavam, né? Aí um dia um pastor chegou para mim, me chamou para conversar e falou assim: Alexandre, eu admiro muito você. Você é um mestre na palavra. Só falta uma coisa em você. Aí eu falei: o que falta, pastor? O Espírito Santo de Deus. Entendeu? Quer dizer, como assim? Então quer dizer que o dom que eu tenho, que Deus me deu, que é de pregar, veio de quem? É minha inteligência? Não, eu prego porque Deus me deu um dom de comunicar a palavra de Deus, né? Então, assim, ele acha que eu não tenho o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eu não falava em línguas, porque eu não gritava, não fazia barulho, eu sempre fui comedido, equilibrado, né? Então, na visão dele, dogmática, né, pessoas assim são pessoas de segunda categoria. Crente frio, né? É um crente frio e tal, e muito ao contrário. Você pode ter crentes que são calados, não dão glória a Deus na igreja, são extremamente fervorosos. Sim. Extremamente, com uma fé extraordinária, absurda. Extremamente espirituais. Espirituais, não tem nada a ver. Exatamente, piedosos. Não, isso porque isso tira a gente da igreja. Tira a gente da igreja. Principalmente, Jorge, quando você... Aí é que está. Onde é que o dogmatismo produz desigrejados? Né, que é o nosso tema. Sim.
é quando a pessoa, dentro daquele sistema, que foi o que aconteceu comigo, ela começa a estudar, ela começa a ler, ela começa a pesquisar, e ela começa a perceber que nada do que ela aprendeu é daquela maneira. Que foi o que aconteceu comigo quando eu tinha 20 e poucos anos de idade. Eu tive algumas experiências, né? Por exemplo, eu lembro que eu ganhei um dinheiro num processo e foi R$600 de dízimo que eu ia dar, né? Eu conversei com a minha mãe e falei assim, mãe, eu tenho R$600 aqui do dízimo, só que a secretária do escritório onde eu trabalho, eu ouvi ela conversando com a outra, chorando, que ela é viúva, 24 anos já era viúva, menina, dizendo que o filho queria um biscoito e ela não tinha dinheiro para comprar o biscoito, e ela estava chorando por aquilo. Aquilo me machucou. Eu estou querendo pegar esses R$600, ao invés de dar o dízimo, eu estou querendo ir lá comprar, fazer 2 meses de compra para ela. Na época, R$600 dava para 2 meses de compra. Bastante tempo E minha isso. mãe ficou toda orgulhosa, faz tempo. A minha mãe foi e ficou toda orgulhosa, né? Aí foi fazer unha no salão, encontrou com a mulher do pastor, comentou com a mulher do pastor. Não preciso dizer o resto, né? Daqui a pouco meu telefone toca. É o pastor. Xande, você pode dar um pulinho aqui em casa? Posso. Cheguei lá e ele falou o seguinte, olha, rapaz, tô sabendo que você ficou de pegar o dinheiro que era de Deus e você vai dar para a irmã e tal. Eu falei, sim, pastor, mas ela está com fome e tal, como é que faz? Eu não tenho mais dinheiro, o dinheiro que eu tenho é esse. Não, mas você não pode fazer isso. O que é de Deus, você tem que dar o dinheiro para a igreja. E eu falei assim, e a menina? Ele falou assim, você vai orar por ela e Deus proverá. Aí aquilo me deu uma crise. Assim que forma o desigrejado. Sim. Porque eu falei assim, pô, mas peraí, eu conheço a Deus, esse não é o caráter de Deus. Deus não faria isso. Será que é isso mesmo? Aí foi a primeira vez. Eu já tinha lido a Bíblia toda, mas eu não tinha estudado a Bíblia. Essa foi a primeira vez que eu parei para estudar todos os textos sobre dízimo e tal, aí Nova Aliança, Antiga Aliança. Foi quando eu comecei a entender. Não te explicam isso geralmente na igreja, né? E aí eu comecei a estudar e eu comecei a ver que não, cara. Que não era nada daquilo que eu tinha aprendido, tudo errado. E, na verdade, eu estava sendo, de forma intencional ou não, porque às vezes nem é. Às vezes o pastor aprendeu dessa maneira também e está passando para frente, né? Sim, sim. Mas eu estava sendo, de alguma forma, manipulado e aprendendo errado. E aí eu passei a não confiar mais no que me falavam. Aí eu comecei a ficar igual o bereano. O pastor falava, calma aí, deixa eu ver se está aqui mesmo. Comecei nessa de ver se estava aqui mesmo. Eu comecei a ver que eu estava muito... Quase nada não estava aqui, né? Quase nada estava na Bíblia. Era só tradição, pô. Sim. Bíblia mesmo você não via na igreja. Aí foi quando eu falei, não dá para mim não. Aí eu fui para outra igreja, a mesma coisa. Eu fui para outra igreja, a mesma coisa. Eu falei, opa, peraí. Que sistema louco é esse? O cara começa a se educar, ele começa a ver que a cabeça dele não encaixa mais naquilo ali. E não tem, né? Foi quando eu saí. Eu saí da igreja, eu já fui desigrejado. É isso que eu ia falar, se tornou um desigrejado. Me tornei um desigrejado. E fiquei 3 anos fazendo culto na minha casa. Não fiquei longe de Jesus, não. Fazendo culto na minha casa, chamando os vizinhos se convertiam, foi uma bênção. Só que eu não queria pisar na igreja, irmão. Então, muita gente tem essa mesma situação. Tipo, eu não encontrei numa igreja, sabe? Tá todo mundo errado, sabe de uma coisa? Vou ficar em casa. Cristo em casa. Né? Vou ficar em casa. Sim. Exatamente o que você fez. Você aconselha isso? Não aconselho. Por que não? Como é que foi o meu retorno, né? O meu retorno foi num tempo em que eu comecei a pregar em algumas igrejas, comecei a ser chamado, como eu comecei a fazer culto lá em casa e começou a dar muitos frutos, alguns pastores ficaram sabendo e tal, e eu lembro que eu fui chamado para pregar uma primeira vez, isso eu tinha 28 anos de idade, e foi uma bênção, a igreja foi muito impactada, foram mais de 20 pessoas lá na frente. E aí, naquele dia, eu tive a certeza que Deus tinha me chamado para pregar. Só que isso me trouxe confusão. Como é que Deus me chamou para pregar se eu não estou na igreja? Estou meio desgarrado. Entendeu? Né? E eu tive uma crise ali. Eu falei, mas peraí, que estranho. E outra igreja ia pregar. E eu comecei a me sentir mal. E aí, cara, Deus falou comigo claramente o seguinte, cara. O joio, a Bíblia diz que o inimigo colocou o joio no meio do trigo. Sim. Todo lugar onde tem trigo tem joio. Mas se você deixa a igreja por causa do joio, o diabo venceu. Se você tem conhecimento, se eu te chamei para pregar, se você hoje tem o conhecimento que você tem, não era para você ter virado as costas para a igreja e abandonado, era para você ter ficado e ajudado aqueles que estão lá, perdidos. E nessa hora eu falei, meu Deus, eu estou sendo egoísta.
Né? Não, realmente, se o senhor me deu esse dom, se o senhor me chamou, eu tenho que voltar. E eu voltei para a igreja, sem concordar com um monte de coisa, mas estando ali pronto para poder ajudar aqueles que queriam ser ajudados. E ajudei muitas pessoas, ajudo até hoje. Né? É um sistema? É. Tem coisas que não funcionam? Tem. Mas se você chegou ao discernimento de entender que algumas coisas estão erradas, isso não é um motivo para você sair. Isso é uma motivação para você continuar e para você se engajar em ajudar aqueles que estão lá. E disposto a passar a perseguição, né? Porque tu sabe que quando você se propõe a isso, você vai contra o sistema. Foi o que aconteceu comigo. Depois disso, claro que, poxa, você tem que ter uma educação, você vai chegar numa igreja, você não vai bater de frente, né? Mas quando você se posiciona, ele é perguntado a sua opinião, muitas das vezes eu era obrigado a dizer que não concordava. Aí já fui chamado de rebelde, já fui chamado de anticristo, já fui chamado de diabo, já fui chamado de tudo. Elevaram, né? Anticristo levaram, né? Porque, eu tenho um vídeo meu no YouTube, né, no canal do YouTube, foi o primeiro vídeo que eu fiz no meu antigo canal, que é sobre segundo casamento não é adultério. Você pega e dá uma olhada nos comentários lá pra você ver. Cara, coisas horríveis. E crentes me xingando de tudo quanto é nome, entendeu? Então, assim, eu passei por isso. Passo com muita tranquilidade, porque Jesus falou o seguinte: ninguém é maior do que seu Senhor. Então, se me perseguiram, perseguirão a vós. Mas se me ouviram, também ouvirão a vós. Paulo falou: todos aqueles, todos, que se dispuserem a viver piedosamente serão perseguidos. A perseguição faz parte da caminhada. Seria estranho se eu pregasse e todo mundo aplaudisse. Exatamente. Aí eu ia ficar preocupado. Eu ia falar assim: pô, tem uma coisa errada comigo, com a minha pregação. Mas quando as pessoas me atiram pedra, me perseguem e me alijam, querem me alijar de seus meios, aí eu fico feliz, porque eu entendo que eu estou pregando a sã doutrina. E lá em 2 Timóteo 4:3, Paulo vai dizer a Timóteo que no final dos tempos as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas com coceira nos ouvidos amontoarão sobre si falsos mestres que lhes digam aquilo que eles querem ouvir. Então, eles querem os falsos mestres. Quem prega a sã doutrina, não, vai para lá, que é o meu caso. Então, já tive vários puxões de tapete na igreja, traições. Aí já é um outro podcast para contar essa história. Né? Hein, pastor? E quais são as maiores situações, os maiores reflexos que o senhor já presenciou consequência do dogmatismo, além do desigrejado, além de causar o desigrejado? Vários, eu poderia citar milhões de exemplos. Vou dar meu exemplo. Né? Eu fui de uma igreja pentecostal, não tem muito tempo, e eu amei a igreja, achei a igreja muito boa. Né? E por que eu procurei essa igreja? Eu procurei essa igreja porque o meu filho, que está ali na recepção, ele estava muito desanimado. A igreja que eu ia só tinha velho. Né? Então ele, pai, não quero ir, estava me deixando muito preocupado nessa fase da adolescência, da inclusão social. Eu falei, cara, eu conversei com a minha esposa, eu falei, a gente tem que procurar uma igreja onde tem adolescentes. A gente abre mão até do nosso trabalho na igreja, né, para investir nele. Acho que o momento é esse. E nós tomamos essa decisão, saímos da igreja que nós estávamos e fomos para uma igreja onde ele gostou da igreja. Né? Tinha adolescentes e tal. E pela primeira vez eu vi o meu filho feliz, pedindo para a escola dominical, anotando no caderno tudo que os professores falavam, comentando em casa tudo que tinha aprendido, pedindo para comprar uma Bíblia nova para ele, super animado. Eu falei, cara, então eu vou ficar aqui. Só que quando eu cheguei lá, eu logo fui sabatinado pelo pastor. Né? O pastor me ligou um dia, me sabatinou por telefone mesmo, foi perguntando, você crê nisso, você crê naquilo outro, você crê naquilo outro, você crê naquilo outro? Eu fui falando. Aí ele falou assim, você crê que Jesus... a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação? Você é pré-tribulacionista? Eu falei, não, sou pós. Você já era pastor? Já era pastor. Eu falei, sou pós-tribulacionista. Aí ele, vamos tomar um café. Tá bom, fui tomar um café. Quando fui tomar um café, ele falou assim, olha, Alexandre, se você quiser ficar na igreja, você pode ficar, mas nós não vamos te receber como pastor na igreja. Eu falei assim, olha, eu nem te pedi nada. Né? Até agora eu não pedi nada para ninguém. Mas por que você não receberia? Aí ele falou assim, porque você é pós-tribulacionista e a igreja é pré. Eu falei, mas qual é o problema disso? A igreja que eu era auxiliar, que é a igreja da família, né? O pastor Nathaniel é pré. Eu sou pós, nunca brigamos por causa disso.
Ele não, mas olha só o dogmatismo como é que é. Mas isso é uma doutrina central da igreja. Rapaz, quando falam dessa doutrina central, eu fico até arrepiado. Eu falei, de onde essa doutrina central? Essa discussão começou no século XVIII. Porque até todo mundo, antes era todo mundo pós. Antes todo mundo era pós. Todo mundo era O pós. pré começou no século XVIII. Sim. Aí, não, mas é central sim, tal. Eu falei, olha só, pastor, fica tranquilo, porque eu não tenho pretensão de ser pastor na igreja, eu estou ali por causa do meu filho, ele gostou. Se eu puder ficar, não, você pode até ficar, mas que negócio, você não vai, já me descartou. Você pode até ficar. Você pode até ficar. Então, tipo assim, ele já deixou claro o seguinte, você vai ficar no banco e você não vai fazer nada. Eu falei, tudo bem, pelo meu filho eu faço. Eu sempre preguei fora, dava aula no seminário, então assim, estar na igreja tendo um cargo ou não, isso para mim não reflete em nada. Sim. Porque eu continuo pregando, fazendo o que tem que fazer. E aí eu conversei com a minha esposa, falei, ó, acho que o pastor deu uma limada aí e tal, mas por causa do meu filho a gente vai ficar lá e eu vou ficar no banco. Ela ficou meio assustada, ela ficou meio assim, pô, mas que absurdo e tudo mais. A mulher tem outra leitura. A mulher já tem uma, pô, mas isso outra aqui, leitura. cara, chega a ser infantil. Eu falei, não, vamos respeitar o zelo da pessoa, são as limitações da pessoa, mas o pastor é um homem de Deus, não deixa de ser. Vamos levar. Só que ele me chamou para uma segunda conversa. Segundo café, né? Segundo café. Para poder falar a mesma coisa. Falar assim, olha, Alexandre, tem certeza? Pô, cara, aqui é pré, você é pós. Eu falei, não, pastor, tudo bem, não estou questionando, está tudo certo, para mim está tudo ok. Ele, não, porque, pô, eu fico preocupado. Eu falei, não, você está preocupado comigo? Fica tranquilo e tal. E eu muito inocente. Aí quando eu cheguei em casa e contei para minha esposa falou assim, ô, Alexandre, você está muito inocente, porque ele não falou que está preocupado com você. Ele está preocupado com a igreja. Ele está preocupado de você influenciar alguém, de você não sei o quê. Eu falei, cara, não é possível, meu irmão. Eu estou calado, eu não estou fazendo nada, não deu nem opinião até hoje, estou quieto. E o cara incomodado comigo. E aí eu falei, não, mas não deve ser isso não. Só que aí depois dessa conversa, ele começou a me dar tratamento de silêncio. A não responder mais o telefone ou mensagem, ou era monossilábico, e me evitando. Aí quando isso aconteceu, eu falei, não, peraí, aí já é uma relação, né, complicada. Né? Desgastada, hostil, acho que não é para isso. Se você me convida, se eu vou na sua casa e eu sinto que eu estou lá sendo indesejado, que você quer que eu vá embora, eu não vou ser inconveniente de ficar, eu vou embora. Sim. Né? E aí eu falei para minha esposa, olha, como é que faz? Ela, não, realmente não tem condição. Mas como é que vai fazer com o Davi? Eu falei, olha, vamos perguntar ao pastor se dá para ele ficar na igreja. E a gente sai e ele fica. Olha que loucura. Caramba. Aí eu fui conversar com o pastor. Pastor, nós vamos sair, eu vou sair da igreja e tal. Pedi que ele conversasse com a minha esposa, porque ela ficou muito mal com isso. Ele não conversou. Caramba. E aí eu fui conversar com ele, ele disse que ia sair de boa, tranquilo, sem problema. E perguntei se meu filho podia ficar. E ele falou, não, claro, pode, nenhum problema com relação a isso. Só que aí, poxa, fui conversar com ele, né? Como é que ele entende que papai e mamãe não podem ficar e eu posso? E essa palavra é até forte, né? Não poder ficar. Não né? poder ficar. E aí foi quando, com 12 anos, a primeira decepção com a igreja. Você vê, como é que vai formando um desigrejado, né? Ele com 12 anos já começa a ter uma visão da igreja complicada, porque ele já começa a ver o pai e a mãe passando por situações que são desnecessárias. E no fundo, não precisava nada disso. Não precisava, até porque eu não pedi nada. E assim, o ambiente, vou falar de mim também, apesar de não ser eu o entrevistado. Eu faço parte de uma igreja pré, mas eu também penso, eu sou pós. E eu ensino na igreja. Assim, eu deixo claro que a Bíblia ela é muito mais coerente com a visão pós, mas eu respeito quem é pré. Nós não vamos entrar num debate desnecessário. Quando as pessoas me perguntam, mas quanto está isso, quanto está aquilo? Aí eu sempre falo, olha, irmãos, o texto está aqui e tal. O pré é muito mais uma construção do que basicamente uma leitura do texto. Sim, né? Sim. Até o Wagner teve comigo esses dias aí, o Wagner Pedreiro. A construção, sim. Ele falou que ele estava numa igreja, ele queria que eu estivesse lá, porque o pastor estava ensinando tal coisa, ele também numa igreja, pô, você tinha que estar aqui e tal, mas eu falei, não quero debater com ninguém, não. Aí, assim, as pessoas me respeitam, né? A minha igreja até hoje, a igreja que eu fui e sou até hoje,
E assim, a gente convive bem com relação a isso. Eu até brinco, falei assim, irmãos, quando se pergunta se é pré ou se é pós, eu falei assim, olha, sabe o que a Bíblia diz? Você tem que estar pronto. Pronto, isso aí, cara. Você tem que estar pronto, porque você não Exatamente. sabe, né? Agora, se vai ser antes, vai ser depois, vai ser com 15, vai ser com 20, vai ser com 30, daqui a 2040, 2055, vai ser 2027, 2026. A gente, na realidade, no fundo, a gente não sabe, mas você tem que estar pronto. A Bíblia diz que você tem que estar pronto. Esperar Jesus hoje. As especulações ficam para a gente ficar discutindo aqui, mas é irrelevante. Não é um assunto não é um assunto principal. Não vai mudar o que a Bíblia diz. Não vai mudar e assim, é o que falou, tira a gente da igreja de forma desnecessária. Desnecessário. Desnecessária. E nós que estamos aqui, eu posso até incluir Douglas, pastor, eu, né, estamos nesse papo aqui, sabemos quão é difícil, pastor, uma alma na igreja. Você sabe disso perfeitamente. E é Exatamente. preocupante isso, cara. Quantas ligações você recebe de pessoas que estão, né, desesperadas, Poxa querendo dar vida. cabo de suas vidas, passando por momentos e angústias, sabe? Tribulações, muitas, né? Muitas tribulações, coisas que a gente nem imagina, as pessoas estão passando. E aí encontra na igreja um refúgio e a gente expulsa as pessoas por uma questão Desnecessária. desnecessária, sabe? Uma questão, Desnecessário. uma visão, eu pinto a parede de preto. Você não pinta a parede de preto, então tchau. E no caso do pastor, uma família machucada. Uma cara. família- É muito Ah. grave, Se é muito você não sério. tivesse maturidade, você, sua esposa, seu filho com 12 anos em formação. É. É até um tema que a gente também vai falar aqui, né, Luiz? Quantos filhos de pastores, de missionários, de pessoas atuantes na igreja odeiam a igreja? Exatamente. Estão se formando um desigrejado na raiz, na base. Porque eles conhecem os bastidores. Exatamente isso. É isso aí. Sabe? Quantos filhos, assim, tipo, não vê a hora de criar a independência para nunca mais ir para a igreja. É. Sabe? Aquela coisa de que domingo, fulano vai tomar banho, vamos para a igreja. Ele nunca mais quer ouvir isso. Faltou domingo é pecado, tá no pecado. Sabe? Então, o dogmatismo, pastor, que a gente está conversando aqui, a gente já está, até nem vi a hora aqui para ver se a gente já estourou o nosso tempo, ele causa isso, né? Ele divide, como você mesmo falou, Sim. ele cria muros, e a palavra de Deus diz que em Jesus os muros caíram, a parede da separação caiu. Exatamente. A Bíblia diz isso, e não tem mais judeu, não tem mais grego, não tem Apolo, não tem... Caiu, e a gente com os dogmas, com as nossas segregações, com os nossos muros, sabe? Ah, não, se você não veste uma calça comprida, você não é meu irmão. Né? Quantas pessoas, a gente está aqui é para rasgar o verbo, então nós vamos rasgar o verbo. Quantas pessoas não dão a paz do Senhor porque vê alguém de bermuda? É. Sabe? Porque vê com a camisa de time. Ah, não, pô, o irmão estava pregando lá, eu vi ele com a camisa do Fluminense, do Flamengo, do Vasco, não é mais meu irmão, não. Se vê o camarada na praia, se vê o camarada na academia, sabe? Às vezes é homem de Deus, cara. Só tá ali malhando, só tá ali na praia se divertindo, só tá ali com a família, passeando no shopping, tá de bermuda. E a gente acha, né? A gente que eu digo, né? Os dogmatistas, ou os dogmáticos, melhor falando, né? Não tem nem esse dogmatismo, que se não tiver no que eu penso ser evangelho, tá fora. Sabe? Se eu não tiver com a manga até aqui, hoje eu tô com a manga até aqui porque tá frio, né? Sente frio, mas eu sinto frio. Não é crente. Sabe? Não, pastor, você tem que estar com a manga até aqui. Se você não tiver de gravata, você não é crente. Sabe? Se você não tiver de bermuda, se tiver de calça, e se você não tiver com uma camisa. Eu conheço até pessoas assim, que tem que ter com a camisa social e uma camisa por baixo, para dizer que você realmente é santo. A santidade não é só a camisa longa, é uma camisa por baixo ainda. Então acaba se tornando uma prisão. Você concorda? Acaba se tornando uma prisão. As pessoas são presas aos dogmas. Muitas vezes lá na igreja, eu falo algumas coisas meio fora da caixa, eu sou meio provocativo, eles ficam assim, caramba, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha visto por esse lado. Uma certa vez, desculpa estar interrompendo tanto assim, né, Não, pastor? você é à vontade. Não, porque eu lembrei, que esse assunto é muito bom, cara. Eu lembrei assim, nós estávamos falando sobre participar de ceia. Eu fui perguntado, Douglas, eu estava ministrando na escola dominical, eu fui perguntado se uma pessoa que não era casada poderia participar de ceia. Aí eu falei assim, como é que é a história da pessoa? Não, ela mora com um companheiro há 30 anos, eles têm 2 filhos O e famoso tal. ajuntado, né? Aí eu falei assim,
ela é uma mulher de Deus? Não, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, está sempre aqui, uma serva do Senhor. Não, uma serva do Senhor, eu vejo frutos na vida dela, piedosa, uma mulher de Deus. Aí eu fiz uma pergunta. Se Jesus vem agora, você acredita que ela vai para o céu? Claro! Claro que ela vai para o céu. Pô. Não, a mulher de Deus, ela vai para o céu, sim. Então, ela não ceia na nossa igreja, mas ela vai para o céu. Ela vai cear com Cristo, né? Então, a gente aqui não deixa ela sentar na mesa, mas Jesus deixaria ela sentar. Olha o dogmatismo. Nosso critério está acima do Jesus. Não, mas é mesmo. Sabe? Então, tu vê como é que a pessoa ficou assim, caramba, é verdade. Então, a gente aqui expulsa ela da mesa. Não, aqui você não ceia, aqui você não pode, porque você não é casado. Não estou nem entrando no mérito de casamento, só estou dando um exemplo. Mas Jesus receberia ela e ela sentaria na mesa e ela cearia normalmente. Nós somos mais criteriosos do que Jesus. O nosso crivo, o nosso sarrafo está muito mais acima do que Jesus. Olha o perigo do dogmatismo. Né? Olha o perigo de onde a gente está chegando. Com tantas regras, com tantos dogmas, com tantos conceitos, que muitas vezes a gente não para refletir o que realmente representa. Sim. Né? O que realmente representa. As pessoas vêm do mundo, vêm de outras religiões, por evangelho, com aquela expectativa, transformação de vida e tudo mais. Quando se deparam com esse tipo de ambiente, poxa, não era aquilo que eu pensava. Não é, cara. E tornam. E o dogma, Douglas, ele engessa. A gente vê isso, a Bíblia tem tudo, né? Se você observar, por exemplo, Pedro, ele se converteu, recebeu o Espírito Santo, pregou, fez a primeira pregação dele lá, 3.000 almas se converteram. Mas Pedro, por causa do dogmatismo, porque a igreja de Jerusalém era uma igreja dogmática, que eram os fracos na fé, que Paulo está falando lá em Romanos 14, né? Ele era engessado. Então, ele foi chamado para pregar aos gentios. Ele fala isso no próprio Concílio de Jerusalém. Mas você não vê muitos frutos entre os gentios, o Pedro. Pelo menos na Bíblia você não vê. Você vê Paulo, Pedro não. E você vê Jesus tentando quebrar os paradigmas de Pedro para fazer Pedro deslanchar e pregar o evangelho. Então, ele queria que Pedro fosse pregar aos gentios. Aí Jesus vai lá e mostra a visão lá dos animais e fala, Pedro, come. Não, não vou comer não, senhor, é imundo. Aí Jesus fala assim, nenhum animal que eu fiz é imundo. Mas olha a cabeça de Pedro. Mas não está na lei que não pode comer carne de porco? Porque na lei, quando diz que não podia comer carne de porco, tem um contexto. Né? Um contexto social, histórico-cultural, né? questões sanitárias e tal, que na época de Pedro já não era da mesma maneira. Sim. Então, essa mentalidade dogmática, ela engessa você e não deixa você fazer a obra de Deus como deve ser feita, porque você está sempre tendo preconceito de alguma coisa. E ele era preconceituoso com relação aos gentios. O dogmatismo gera esse preconceito, essa discriminação. Né? Afasta a pessoa. Afasta. E aí Jesus vai lá pregar para Cornélio. Pô, mas Cornélio é gentio. Mas olha só, ele era gentio, mas mesmo sem ser convertido, a Bíblia diz que Deus ouvia a oração de Cornélio, aquilo agradava a Deus. Né? Um homem sincero, não conhecia Cristo, mas era sincero. Aí Deus falou, Pedro, vai lá pregar. Pedro vai pregar, mas vai pregar meio assim, ó, vamos ver, gentio. Aí o Espírito Santo vai e desce sobre Cornélio e a família dele. Aí Pedro se assusta, fala assim, ué, como é que eu vou negar a água se o próprio Espírito Santo desceu na pessoa? Como é que eu vou negar a água, né? Quer dizer, ele não estava disposto nem a batizar, não. Ele só foi lá para lá e meteu o pé. Sim. Entendeu? Mas quando ele viu que o Espírito Santo desceu, ele falou, pô, agora eu não posso negar a água, né? É a mesma coisa. Como é que eu vou chegar para alguém que pensa diferente de mim, mas é uma pessoa selada pelo Espírito Santo, e dizer que aquela pessoa não está apta para sentar à mesa comigo porque ela pensa diferente de mim, gente? Isso é carnalidade. Pedro foi engessado pela tradição, pelos dogmas que ele seguia. Paulo já era o contrário. Paulo, zero dogma. Paulo era pregar o evangelho simples, de amor ao próximo, fé em Jesus Cristo, oração, santificação. O evangelho é isso. Se você for num concílio de ordenação de pastor de qualquer igreja histórica, é vergonhoso. Sim. A pergunta que os caras fazem, o que é a Trindade? Você crê na Trindade? Você é dizimista? Olha as perguntas. Coisa de dogma.
Não faz uma pergunta para testar, saber se a pessoa realmente está preparada para ser pastor. Por exemplo, você é pastor ou sou? Como é que você trata sua esposa? Como é que seu filho vê você em casa? Né? Como é que você, se seu filho amanhã se tornasse um homossexual, qual seria a sua atitude? Se uma pessoa bater na sua casa e pedir isso, como é que você vai agir nessa circunstância? É isso que é a pergunta que deve ser feita para saber se esse cara está apto a ser pastor ou não, porque ele pode ser um teólogo maravilhoso, saber tudo sobre dogma, sobre trindade, sobre pré-tribulacionismo, sobre calvinismo, e na hora de pastorear, ele ser uma negação. Só que eles estão mais preocupados em saber se o cara conhece os dogmas, para ver se está de acordo, alinhado com o pensamento da igreja, do que se de fato ele está preparado para ser um pastor mesmo. Caráter, moral. De caráter, tudo. Então, Disposto a servir. isso é vergonhoso. Amor, né? Esse pastor mesmo lá da igreja que praticamente me convidou para sair, Foi convidado a ser retirado. ele perguntou assim, você crê na Trindade? Eu falei assim, qual? Porque dentro da doutrina dogmática do trinitarianismo tem umas 8 linhas diferentes, só na Trindade. Pericorese, Niceno, Quenose, tem as 8. Bobagem, gente. Entendeu? Aí quer dizer que qual linha que o senhor é, né? Aí ele ficou meio assim, porque eu acho que ele não esperava essa... Né? Eu acho que ele achava que a Trindade era uma coisa só. Né? E não é, tem várias linhas. O unicismo tem várias linhas. O dualismo tem várias linhas. Mas tanto o unicismo, quanto o dualismo, quanto o trinitarianismo são dogmas. Por isso que eu não me rotulo de nada. Se você perguntar assim, se é trinitariano, se é unicista, é o quê? Eu sou bíblico, eu creio na Bíblia. Por quê? Porque, cara, essas coisas de vida, aí quer dizer que eu falo que eu sou trinitariano, aí o cara que é unicista, já arrumei um problema com ele. Eu não tenho que ficar me rotulando de nada. Esse negócio de rótulo separa. Eles têm que ser Jesus. Não é Paulo, nem Pedro, nem Apolo. É Jesus. Aí, esse mesmo pastor falou assim, não, porque unicistas não são nossos irmãos. Eu tenho vários amigos unicistas. Eu tenho um, inclusive, que é muito meu amigo, o pastor Tony de Souza, que deve estar vendo, se vai ver esse vídeo aí. O homem piedoso demais, um dos homens mais piedosos que eu já conheci, homem de Deus. Selado com o Espírito Santo, vive para Cristo, negou a si mesmo, carrega a cruz, crucificou a sua carne, com suas paixões e concupiscências para seguir a Jesus. Aí eu digo que o cara não é meu irmão, porque ele é unicista. Gente, aí bagunça o coreto, né? Aí acho que Jesus deve ver isso lá de cima e deve falar assim, poxa vida, eu queria tanta unidade do meu povo, e o meu povo está se dogmatizando, criando muros e se separando, e Cada vez mais. Né? acho que não é esse o propósito. Por onde a gente poderia começar, pastor, na minha visão a longo prazo, acabar com isso dentro da igreja? Educando, fazendo o que eu estou fazendo aqui, né? Explicando o que é Trazendo a dogmatismo, verdade. explicando o que é a palavra de Deus, ensinando hermenêutica e exegese, que é uma coisa que as pessoas não ligam muito. Por exemplo, o Missão Bereia, que é o trabalho que eu faço, o Missão Bereia, o que ele faz? Ele ajuda a igreja a implantar a formação de um discipulado dentro da igreja. Então, nesse discipulado, quais são as matérias que nós damos lá? Mordomia cristã, aconselhamento bíblico e hermenêutica. Porque são as 3 matérias que eu entendo que todo crente tem que saber, né? Para ser um crente maduro. Você tem que ter a capacidade de ler a Bíblia e entender o que você está lendo. Quais são os tópicos? Mordomia? Mordomia cristã, aconselhamento bíblico e hermenêutica. Né? Porque se você não aprende a ler a Bíblia e entender o que o texto está dizendo, você sempre vai ser refém do que os outros estão falando. Você nunca vai poder dizer quem é bíblico, se é Armínio ou se é o Calvino. Você vai ter que ver o que faz mais sentido para você e dar um tiro no escuro. Eu ouvi uma frase um tempo atrás, ela diz mais ou menos assim, quem não tem conhecimento é obrigado a acreditar em tudo aquilo que os outros dizem. É exatamente isso. É a verdade. Então você tem que ter condições. Como é que a gente acaba com isso? Ensinando as pessoas a lerem a Bíblia. Através da educação, do conhecimento. Educação bíblica mesmo, né? E intelectual também, né? Ensinando as pessoas a interpretarem o texto sagrado, ensinando sã doutrina, sem dogma, ensinando o que é pecado, ensinando o que é santificação, coisas que eu, durante muito tempo, dentro da igreja, não sabia. Ou sabia me ensinar errado. Porque eu aprendi até meus 20 e poucos anos que santificação era ir para o monte, orar, acordar de madrugada, ir para a vigília, jejuar.
Não é isso. Tudo é ótimo. Tudo isso é importante, mas santificação não é isso. Santificação é um processo de aperfeiçoamento do crente para ser igual a Jesus. Igual mesmo, tanto na questão do não pecar, quanto na questão de você se entregar a Deus a um propósito de proclamação do reino. Então, a santificação, ela gera uma responsabilidade, não só com relação ao pecado, mas com relação aos frutos que você dá. Então, é mais além, né, do que essas questões mais triviais, de ir no monte, orar, fazer isso, Sim. fazer aquilo. Isso é muito superficial, né? Superficial, Sim. entendeu? Então, pastor, nós estamos chegando ao final dessa nossa primeira conversa, do primeiro tópico. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir, né? Para os dogmáticos, aqueles que saíram da igreja, né? Aqueles que deixaram a igreja por causa do dogmatismo, por tudo que nós falamos aqui. Queria que você deixasse uma mensagem, né? Para que, direcionada a essas pessoas, em nome de Jesus. O espaço Sim. é aberto. Ok. Bom, meu amigo, minha amiga, você que porventura está na igreja e está incomodado ou incomodada, porque você está lendo a Bíblia, você está estudando e você está percebendo que as coisas que estão acontecendo ali, eventualmente, podem não estar de acordo com o que a Bíblia está dizendo. Isso não quer dizer que o seu pastor não seja um homem de Deus. Isso não quer dizer que nessa igreja não tenham pessoas salvas, pessoas ali que Deus abençoa, que Deus usa. Isso não quer dizer que a igreja, mesmo com todos os seus problemas, ela não dê frutos, ela não alcance vidas. Então, ela, com todos os seus defeitos, ela é usada por Deus. E você não vai encontrar em lugar nenhum do mundo uma igreja que seja perfeita. Por quê? Aonde há o trigo, o joio está crescendo junto, o inimigo coloca o joio. Então, o que se espera de alguém que está alcançando a maturidade é que a pessoa não dê as costas para a igreja por causa dos problemas que ela encontra lá, mas que ela, a partir dessa maturidade, dessa visão, ela possa se motivar a estudar cada vez mais a Bíblia para poder ajudar a educar a igreja e tirar as pessoas do dogmatismo, evitar com que pessoas sejam feridas. Você tem que ser bênção, você tem que ser instrumento. Mas se você dá as costas e sai, você está sendo covarde, e você não vai ser usada por Deus, você não vai ser usado por Deus em casa. Eu, na minha casa, fiz o culto doméstico, muitas pessoas foram abençoadas, mas o alcance que eu tenho hoje na igreja é muito maior do que se eu estivesse na minha casa. Então, de todo, você deve continuar, persistir, sabendo que naquele grande dia, quando Jesus voltar, ele foi muito claro, é Ele quem vai separar o joio do trigo, não sou eu, nem você. O que cabe a nós é amarmos uns aos outros, mesmo aqueles que pensam diferente de nós, e buscarmos educá-los para que conheçam cada vez mais a verdade. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o nosso pastor. Amém, querido. Pastor Alexandre, com um grande carinho no nosso coração. Esse foi o nosso tema, o primeiro tema de alguns que virão. Falamos sobre dogmatismo. Você que nos segue, curta, comente, compartilhe, envie para o maior número de pessoas possível. Faça com que esse vídeo alcance muitas vidas. Envie para alguém que está passando por essa dificuldade, alguém que está à beira de se tornar um desigrejado, e com certeza você vai contribuir para a saúde espiritual dessa pessoa, né? Você que nos acompanha, nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo relevante para o nosso canal. Douglas. Obrigado, pastor. Obrigado a você que nos acompanha. E até a próxima. Com certeza. Fique atento que mais vídeos virão a respeito desse tema desigrejados. Deus abençoe a todos. Pode mais palavra.